Olá, bom dia! Vamos assistir a aula de Química? Hoje nós vamos falar sobre fatores que podem alterar a velocidade das reações químicas, uma parte da cinética química. Meu nome? Gilveline Veras. Vamos lá? Antes da gente iniciar a falar sobre fatores que podem influenciar as reações químicas, vamos para algumas perguntas. Por que a gente abana o fogo do churrasco? Vocês já se pegaram fazer essa pergunta? Para que será a geladeira nas reações químicas? Porque, sim, ela tem uma função. Como é que a gente cozinha a batata de uma maneira de se economizar o gás de cozinha? Porque, sim, existe uma maneira para se cozinhar e economizar o gás de cozinha que hoje não está tão barato assim. A aula de hoje, de Química, nós vamos tentar resolver alguns questionamentos que a gente faz no nosso dia a dia. Mas antes da gente falar sobre os fatores, vamos saber pelo menos como é que se dá as reações químicas, em quais condições que pode ocorrer uma reação química. Até porque, se eu estou falando de fator que pode alterar a velocidade da reação química, primeiro eu tenho que saber se a reação química ela acontece. E existem algumas condições. Uma delas é que os reagentes da reação química devem colidir com a orientação apropriada. Exemplo. Vou colocar aqui uma reação química e vocês que estão acompanhando a aula de química sabem que antes da setinha você tem os reagentes, que no caso aqui é o I2 e o H2. Para que ocorra uma reação química, os dois reagentes devem colidir. No momento da colisão, eles formam um composto e desse composto ele forma os produtos. No caso aqui, 2 mol de HI. Vou colocar aqui desenhado para você. Você diz assim, desenha aí, professora, para eu poder entender. Exemplo. Você tem aqui uma molécula de H2, 2 hidrogênios e uma molécula de 2 iodo. Para que se tenha, ao final da reação química, 2 mol de HI, esses dois reagentes devem colidir, devem se juntar, certo? Deve ter um choque entre os dois. Se esse choque tiver uma orientação favorável, essa orientação favorável, no momento da colisão, né, quebra-se ligações e nessa quebra de ligação, você tem a formação de dois produtos diferentes do que você tinha no início. Esse choque, ele é eficaz. Se no momento do choque, da colisão, a orientação dos reagentes não tiverem favoráveis, no momento de romper a ligação para formar novos produtos, não dá certo. Então, o choque dos reagentes, as moléculas devem ter orientação favorável, porque só existe a produção de novos produtos quando se tem quebra de ligações químicas. Quebrou aqui a ligação química certinho, formou dois produtos. Como aqui no choque não teve uma orientação favorável, você vê que está meio tortinho aqui, não é? Você não tem a formação de produto, não formou nada. No início você tem H2I2 e aqui no final você tem H2I2. Então, nessa reação química aqui de baixo, o choque não foi eficaz. Não teve-se uma orientação favorável no momento da colisão. Então, para ter reação química, a primeira coisa que deve ter são colisões. E essas colisões devem ter orientações favoráveis. Não somente, certo? Existe outro fator. Coloquei aqui outro slide, onde se mostra os reagentes, o choque entre os reagentes. No momento do choque, ele forma um composto. E esse composto a gente chama de complexo ativado. Se tiver uma orientação favorável, ele é chamado de complexo ativado. Esse complexo ativado, ele facilita no momento da quebra da ligação para formar novos produtos. Então, numa reação química, existe o choque entre os reagentes,
a formação do complexo ativado, se no momento do choque as orientações espaciais estiverem favoráveis, existe a quebra da ligação certinho, formando novos produtos. Não somente uma orientação favorável, esse momento do choque aqui deve ter uma energia mínima. O choque deve ter uma energia mínima. O que quer dizer isso? Quer dizer que o choque não deve ser aquele somente, como eu posso falar? Encostando, deve ter assim um choque no qual possa ter uma energia para poder quebrar a ligação química. E essa energia mínima é o que a gente chama de energia de ativação. Energia de ativação. Então, para ocorrer uma reação química, deve ter dois fatores, e desses dois fatores deve ter uma colisão efetiva, e nessa colisão efetiva ter uma orientação favorável no momento do choque, formando assim um complexo ativado, e tem que ter uma energia mínima, porque se não tivesse energia mínima no momento do choque, não vai ter força para poder quebrar as ligações químicas. Essa energia mínima nós chamamos de energia de ativação. Compreendido até o momento? Creio que sim. Temos aqui uma outra representação. Você tem aqui dois reagentes, um reagente A, formado aqui por 3 bolinhas amarelas e um azul, e um reagente B, formado aqui pela bolinha vermelha com a bolinha amarela. Dois reagentes, para que se forme um produto diferente dos reagentes, deve ter uma colisão. No momento da colisão, se a colisão for de orientação favorável, você forma um complexo ativado, que facilita no momento da quebra da ligação. Se colocarmos no gráfico, você sabe que o gráfico é composto por duas setas, uma vertical e uma horizontal, e a vertical aqui você tem a posição da quantidade de energia. Vou colocar aqui a energia dos reagentes, energia aqui de A mais B, energia do reagente A mais energia do reagente B. Para esses reagentes aqui, para formar produtos, os dois devem se chocar, devem colidir, e elas devem possuir uma energia mínima no momento do choque. Essa energia mínima de choque é uma energia que eles vão adquirir. Eles vão adquirir, ó. Então, se está subindo aqui é porque está ganhando uma energia. Uma energia mínima de choque, que nesse caso é aqui no topo do gráfico. Então, num gráfico de termoquímica, você tem a energia dos reagentes, que no caso aqui é a energia A mais B. Para chegar ao complexo ativado, deve ter uma energia mínima. E essa energia mínima é o topo do gráfico energético. No momento que ele chega no topo da barreira energética, você tem aqui a formação do complexo ativado com a energia máxima, ou melhor, com a energia mínima, menos que isso. Se as reagentes ganhar energia até a metade, aqui a colisão não vai ser eficaz. Ele tem que ganhar uma energia, que no caso aqui no gráfico é o topo da barreira energética, formando assim o complexo ativado, energia mínima para quebrar a ligação e formar os produtos. Que no caso aqui tem a energia inferior que é a energia dos reagentes. Porque no momento da quebra de ligação, a energia que os reagentes ganhou vai ser usada para quebrar a ligação química. Então, ele precisa dessa energia mínima para quebrar a ligação química. Quando quebra, ele se utiliza dessa energia, diminuindo essa energia para chegar aos produtos. Está muito teórico, né? Vamos praticar um pouquinho com exercício. Exercício de exemplificação. Temos aí no exercício o seguinte: a partir do gráfico,
no caso aqui, gráfico abaixo, calcule a energia de ativação e a variação de entalpia da reação A mais B, produzindo C mais D. Fácil, né? Aqui ele pede a energia, você deve observar o gráfico, né? Você vê aqui que você tem reagente A mais B. Ele vai ter que ganhar energia, chegar a um topo onde o complexo ativado está, para aqui nesse topo ter a quebra de energia para se chegar aos produtos. Ele quer saber a variação a energia de ativação e a variação de entalpia, que é a variação de calor que estudamos em aulas anteriores. Mas antes de calcular a energia de ativação, pergunto, qual é a energia dos reagentes? Se a questão deu um gráfico, fica fácil, porque você analise e as respostas estão no gráfico. Se você tem aqui os reagentes, olha aqui para o ladinho aqui, ó. A energia dele corresponde a 20 quilocaloria por mol. A unidade aqui que a questão adotou para o gráfico. Energia dos reagentes, só pescar aqui, ó, 20 caloria por mol. A energia dos produtos. A energia dos produtos, se você projetar aqui para a seta vertical, você vê que a energia correspondente aos produtos é de 5 quilocalorias por mol. Qual é a energia do complexo ativado? Onde é que se encontra o complexo ativado num gráfico da cinética química? No topo da barreira energética, lá em cima. Complexo ativado, ele se forma no topo. A energia do complexo ativado é exatamente, de acordo com o gráfico, 30 quilocaloria por mol. Sabendo disso, dá para responder aqui qual é a energia de ativação. A energia de ativação é o seguinte: se você tem uns reagentes que tem 20 quilocaloria por mol de energia, ele adquiriu aqui, até chegar ao complexo ativado, quanto de energia? Ele tinha 20, para chegar ao topo da barreira energética, ele teve que adquirir 10 de energia, porque lá no topo corresponde a 30. Se ele já tinha 20, é porque ele adquiriu 10. Então, a energia de ativação é a energia mínima que esses reagentes têm que ter para se chegar ao topo da barreira energética. E lá no topo é 30. Logo, a energia de ativação correspondente é de 10 quilocaloria por mol. A energia necessária que os reagentes precisam para chegar ao topo da barreira energética. É a energia mínima. Ah, professora, se ele adquirisse somente 5, ele poderia formar o complexo ativado? Não. Nesse gráfico, ele tem que ter, no mínimo, 30 quilocaloria por mol. Se ele já tinha 20, adquiriu 10. E a energia mínima que ele deveria adquirir para chegar a um choque eficaz seria de 10. Vamos aqui para a próxima pergunta. Ele perguntou a energia de ativação e perguntou a variação de entalpia. Para quem assistiu a aula de termoquímica, a variação de entalpia, é a entalpia dos produtos, no caso aqui 5, menos a entalpia dos reagentes, que você sabe que é 20. Então, a variação de entalpia, energia dos produtos, calor dos produtos, 5, menos a entalpia dos reagentes, 20. 5 menos 20, menos 15. Vimos também em aula da termoquímica que a variação de entalpia, se for o valor negativo, você tem uma reação exotérmica. Opa, deu um negocinho aqui, não é, meninos? Mas de início é isso, certo? É uma pequena teoria aí
da nossa cinética. Para que a gente possa entrar aí no assunto fatores que influenciam na velocidade da reação química, que pode ser concentração dos reagentes, temperatura, superfície de contato, luz e catalisadores, que vamos falar um de cada aqui na nossa aula. De acordo com o que vimos, quando você aumenta a concentração dos reagentes, poxa, se você tem reagentes, você pensa aí numa sala de aula. Se você colocar uma sala de aula que cabe 40 alunos, colocar 120 alunos numa mesma sala, será que vai ocorrer muitas colisões? Provavelmente, você está aí aumentando o número de alunos. No caso da reação química, se você tem reagente e aumenta a concentração dos reagentes, vai ter mais colisões. Se tiver muitas colisões, você tem aí uma maior rapidez da reação química. Quanto maior o número de colisões, maior vai ser a velocidade de formação dos produtos. Daí que, naquela pergunta, para que a gente abana o churrasco? Para aumentar a concentração de O2. O O2 é necessário para a combustão, para a queima. Então, quanto mais oxigênio, maior a combustão. Quanto mais você abana o churrasco, maior aí é a concentração do reagente O2. E aí, maior a queima. E aí, mais rápida a velocidade da reação. Ok? Então, um dos fatores aí é a concentração dos reagentes. Outro fator que pode influenciar aí na reação química é o aumento da temperatura. Porque se você aumentar a temperatura, vai aumentar a energia cinética das partículas. Em decorrência da maior energia cinética de movimento das partículas, maior o número de colisões. Se tem um maior número de colisões, maior, e nesse caso, maior número de possibilidade de ter colisões efetivas, decorrendo em um maior aumento da velocidade da reação química. Então, um dos fatores também é o aumento da temperatura. Daí, o uso da geladeira. O uso da geladeira serve para desacelerar as reações digamos, dos alimentos, né? Deles retardar a parte de como é que eu posso dizer? Não vai apodrecer, né, gente? Os alimentos. As geladeiras aí, temos aí a forma de retardar a velocidade química de decomposição dos alimentos. Então, temos aí nosso gatinho, que está, né, com a portinha aberta da geladeira, que já vai perdendo aí um pouco de energia, né? Então, mantenha a porta fechada da geladeira, gente. Não perder muita energia. Vamos aí para outro fator que pode influenciar na velocidade da reação química. O aumento da superfície de contato dos reagentes. O que isso quer dizer? É o exemplo da batata, certo, gente? Como é que eu faço para cozinhar a batata, para economizar gás de cozinha? Você cozinha ela inteira ou é mais fácil cozinhar a batata quando ela está cortada em vários pedacinhos? Obviamente, quando ela tiver um maior contato com a água fervendo, ela vai ter mais rápido o seu cozimento. Logo, se você aumentar a área de superfície dos reagentes, que no caso a batata, se você cozinhar ela inteira, você tem que ter mais tempo para a água entrar em contato com toda a superfície da batata para ela poder assim cozinhar. Se você corta a batata em vários pedacinhos, você aumenta a superfície de contato dessa batata com a água fervendo e, consequentemente, aumenta a velocidade da reação química. Então, o aumento da superfície de contato das espécies aumenta a colisão e aumenta a velocidade da reação química. É outro fator aí que pode influenciar na velocidade da reação química. Outro exemplo é o sorrisal. Se o sorrisal estiver inteiro e comparar com o sorrisal triturado em água, qual vai ser a reação mais rápida de decomposição dessa substância?
desse soluto, no caso, né? Então, aumento de superfície de contato, você aumenta aí a velocidade da reação química. Outro fator que influencia é a presença de um catalisador, certo, gente? E o que seria esse catalisador? Depende muito, né? Você tem uma reação química, você tem ali vários catalisadores, pode ser um metal, né, dentro da reação química, e no momento ele facilita ali o choque entre as moléculas. Facilitando o choque, ele aumenta a velocidade da reação química. Além de facilitar o choque, ele diminui a energia de ativação. Aqui, ó, na reação do gráfico em vermelho, é a reação sem um catalisador. No momento que se coloca o catalisador, o reagente não precisa subir essa energia mínima. Ele diminui a barreira energética. Tipo, ele dá um corte no caminho. Ele pega aí um desvio, né, gente, no caminho da reação química. Então, no caso, quando você coloca um catalisador, que na reação aqui em azul é reação com catalisador, ele diminui a energia de ativação. Diminuindo a energia de ativação é como se tivesse um desvio mais rápido para se chegar aos produtos. E exemplo de catalisador, temos aí catalisador natural, as enzimas. As enzimas são nossos catalisadores naturais. Você tem uma energia de ativação, no caso aqui da reação em vermelho, sem enzima, e uma reação química secundária, onde você coloca uma enzima. Então, nossas enzimas diminuem a energia de ativação das reações naturais. Você pegar aí o peróxido de hidrogênio, fazer uma experiência em casa, né? Peróxido de hidrogênio, H2O2, você aumenta a reação de decomposição se você colocar uma enzima. Vamos colocar aí a enzima, fazer em casa, né? Faça em casa. É uma reação bastante simples, você pega aí água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, e para que tenha-se uma decomposição mais rápida, você coloca aí um pedacinho de batata. A batata, ela tem uma enzima natural chamada catalase. Você vai observar uma coisa bem interessante. Então, recomendo que você faça aí a experiência da nossa aula de hoje, ok? Em casa, aula de aumento da velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio. Será que aumenta a velocidade, gente? Você vai me responder aí aí embaixo, viu? Além do like, você se inscreve no canal e me diz que deu certo a reação química que você fez em casa, ok? Para terminar a nossa aula de hoje, vamos fazer um pequeno exercício. Questão 1. O conhecimento da velocidade das reações químicas é de extrema importância para a produção industrial de uma série de produtos. Assinale as afirmações a seguir. A velocidade de uma reação química geralmente cresce com o aumento da temperatura? Sim, geralmente ela cresce, porque tem momento que não acontece isso, certo, gente? Então, a velocidade de uma reação química geralmente, né, na grande maioria das vezes, cresce com o aumento da temperatura. Verdadeiro. 2. A velocidade de uma reação química sempre aumenta, independente da concentração. Negativo, viu, gente? Falso. 3. A velocidade de uma reação química depende da orientação apropriada das moléculas na hora do choque. Com certeza. 3. Verdadeira. E 4. Para os sólidos, quanto maior a superfície de contato, menor será a velocidade da reação química. Foi isso que a gente viu? Não, né, gente? Falso. Então, analisando os itens, assinale a alternativa que indica somente as afirmações corretas. No caso aí, alternativa 1 e 3, alternativa é. Questão 2, temos no diagrama abaixo, esse gráfico aqui, estão representados caminhos de uma reação na presença e ausência de um catalisador. Reação 1, o caminho de cima, e reação 2, o caminho de baixo.
Com base nesse diagrama, é correto afirmar: a curva 2, que é essa aqui de baixo, refere-se à reação catalisada e a curva 1 refere-se à reação não catalisada. E aí, gente, a curva aqui da reação 2 não é uma curva onde tem um desvio e chega mais rápido ao produto? A reação 2 indica que é uma reação que se utilizou catalisador. Curva 2 refere-se à reação catalisada. E a curva 1, que é a curva de, digamos, maior caminho para chegar nos produtos, é uma reação onde tem uma maior energia de ativação. Lógico, não tem nenhum catalisador aqui para facilitar. Então, o item correto é o item A, de cara, né? Muito fácil. E nossa aula de hoje termina. Até a próxima aula. Espero que você tenha gostado e eu espero aí a resposta da experiência de vocês, ok? Obrigada e até a nossa próxima aula.